Josué, capítulo de número 15. Josué, capítulo de número 15, versículo 19. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Josué, capítulo de número 15, versículo 19. Amém? Diz-nos assim: e ela disse: dai-me uma bênção, pois me deste terra seca. Dai-me também fontes das águas. Então lhe deu as fontes de cima e das fontes de baixo. Amém? Os irmãos, podeis assentar. Irmãos, igreja, este texto que nós lemos vai falar de Josué dividindo as heranças com o povo de Israel, dividindo a herança com as tribos. E aqui, dividindo a herança que tocou, e aqui nós vemos a herança de Judá. A Bíblia nos fala que Josué deu uma maior herança para Caleb. Caleb foi aquele que entrou com Josué na terra prometida. Dos 12 espias, apenas 2 entrou. Então Caleb, ele foi abençoado, com essa bênção que Josué lhe concedeu. E a Bíblia nos diz, meus queridos, que Caleb, tinha uma filha por nome Axa. Era o nome da filha de Caleb, ou seja, de Caleb. E o que aconteceu? A Bíblia nos diz que Caleb disse assim: olha, vamos ler para os irmãos entender. Josué 15 e também versículo 15. E dali subiu os habitantes de Debir, e fora dantes o nome de Debir Kiriat Sefer. E disse Caleb: quem ferir a Kiriat Sefer e tomar, lhe darei a minha filha por mulher. Então, Caleb faz uma proposta: olha, nós estamos indo para a guerra, e quem ferir esse povo ali dos habitantes de Debir, e ferir Kiriat Sefer, eu vou dar a minha filha por esposa. Aí, a Bíblia nos diz que tomou, pois, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb. Ele iria então casar com quem? Com a sobrinha. E Otiniel aceitou. Aí casou, ficou com ela. Caleb pega e dá uma herança para ela, para Axa. Só que Axa pegou apenas terra seca, irmãos. É a mesma coisa de pegar um lugar de pedra, um lugar onde não produz nada, e falar: aqui é seu. E foi o que ela recebeu. Ela recebeu. Mas aí o que aconteceu? Como ela já estava casada com Otiniel, Otiniel chegou para ela e falou assim: olha, Axa, por que você não conversa com seu pai, intercede junto ao seu pai, para ele nos dar uma benção melhor, porque lá é só terra seca, como nós vamos produzir? Nós, gado, água e tudo mais. Fala para dar algo melhor para nós. E a Bíblia diz, no versículo que nós lemos, você vai ver no versículo 18, sucedeu que vindo ela a ele, persuadiu, ou seja, a Axa veio até o Otiniel, persuadiu ela, para que pedisse um campo a seu pai. E ela apiou do jumento
Então Calebe lhe disse: o que é que você tem? Aí foi quando ela: olha, pai, é o seguinte, dá-me uma benção, pois o Senhor me deu apenas terra seca, e eu preciso de algo mais. Dai-me também das fontes das águas, porque o que o Senhor me deu só tem terra seca, não tem água. Me dá das fontes das águas. Aí eu gosto disso aqui, irmãos. O que que fala? Então lhe deu das fontes das águas de cima e de baixo, ou seja, das inferiores e das superiores. Ou seja, deu das fontes de cima e deu das fontes de baixo. Para fazer uma aplicação para a nossa vida espiritual, irmãos, aplicar essa palavra para a nossa vida, quando ele deu das águas superiores e das águas inferiores, aponta para nós o quê? O nosso Pai, quando nós pedimos, ele tem bênção superiores que vem de cima, e tem bênção inferiores que é daqui da terra, porque as daqui da terra são passageiras, as daqui da terra é apenas para nós sobrevivermos e mantermos aqui nessa terra. Agora as superiores que vêm de cima, é para mantermos eternamente na presença do Senhor. Então moço, moça, adolescente que está aqui nessa noite, aprenda como pedir a Deus, aprenda como chegar diante do Senhor, porque o Senhor tem o melhor para dar para cada um de nós. O Senhor tem o melhor para derramar sobre cada um de nós. Às vezes nós não recebemos, como o Tiago fala lá no capítulo de número 4, do livro de Tiago, ele fala assim, ó, vocês pedem e não recebem. Aí ele fala, por que ele fala? Vocês pedem e não recebem. Por que pedis? Mal. Porque vocês pedem mal. Para gastar nos seus deleites, nos seus prazeres. É para isso que vocês pedem. Então, se nós aprendermos a pedir o Senhor, irmãos, conforme precisa, Deus tem o melhor para nos dar. Deus tem o melhor, tem das fontes superiores, Deus tem do que vem de cima para a minha vida e para a sua vida. Porque qual o pai que tem coragem, Jesus fala assim, ó, qual é o pai que o filho pedindo ele um peixe, vai dar o quê? Uma serpente? Quem aqui já pediu o pai um presente e o pai deu uma outra coisa que não presta? Ninguém. Assim é o nosso Deus. O nosso Deus tem um tesouro eterno, tem uma infinidade de bênçãos para a nossa vida, uma ilimitação de bênçãos para a nossa vida, meus queridos. Só que depende de nós. Pensa bem, se a Axa fala assim para o Otiniel, não amor, é o seguinte, tá bom, essa terra que deu para nós lá, tá bom, terra seca, mas nós vamos ver o que nós fazemos. Ela não contentou, falou, eu quero algo mais, porque o meu pai tem condições de me dar o melhor, e o nosso Deus tem condições de nos dar o melhor, irmãos. Deus nos dá as bênçãos de cima, e nos dá as bênçãos de baixo, as bênçãos espirituais, e as bênçãos materiais. Então nessa noite, eu não sei qual a situação, qual é a maneira que você está chegando diante do Senhor para pedir, mas Axa foi inteligente, ó pai, me dá das fontes das águas, eu não quero ficar só com porção seca, eu não quero ficar só com terra seca, eu preciso de algo mais. E muitas das vezes nós nos acomodamos às pequenas coisas, nós nos acomodamos muito na nossa vida, e não pedimos Deus, não, tá bom, assim tá bom, aqui está bom demais, nossa, e Deus está falando, é só você pedir, eu tenho coisa melhor para a sua vida, mas a gente tem preguiça até de pedir as coisas boas para Deus, a gente tem preguiça de dobrar o joelho, humilhar na presença do Senhor e pedir alguma coisa para Deus. Mas Axa naquele dia, ela foi inteligente, ela ouviu a voz de Otiniel, seu esposo, e foi até Calebe, o seu pai, e pediu, pai, o Senhor deu
porção para mim, mas o Senhor deu porção de terra seca. O que eu vou fazer com terra seca? O que eu vou fazer com terra seca? Me dá das fontes das águas. Aí a Bíblia diz, ele então lhe deu das fontes das águas inferior e deu das águas da fonte superior, ou seja, das águas de cima e das fontes das águas de baixo. Ou seja, Deus está comigo e com você aqui na terra e tem coisa preparada para nós no céu. Tem coisa preparada, irmãos. O problema nosso é que nós não sabemos pedir. Não sabemos. Nós não sabemos como pedir. Então, às vezes nós, não, tá bom, Deus fez isso para mim, tá bom demais, eu tendo que, aonde ficar, tá bom demais. E Deus fala, nossa, eu queria tanto abençoar ele mais, abençoar ela mais, mas ele está acomodado, ela está acomodada. E Axa não acomodou. Axa não acomodou, ela ouviu a voz do seu esposo e foi até o seu pai e pediu a bênção, e o pai o abençoou. Então o que Deus quer falar para mim e para você nessa noite, a bênção de Deus está à sua disposição, tanto a de cima quanto a de baixo, o Senhor está com bênção preparada para a sua vida e para a minha vida. Só que depende de nós, depende de nós. Às vezes nós estamos igual o irmão do filho pródigo. O irmão do filho pródigo, o pai dele tinha o quê? Tudo. E ele nunca pediu o pai dele nada. O dia que o irmão dele que pediu e gastou e perdeu tudo, voltou, ele falou, seu filho desperdiçou tudo, e eu que nunca pedi o senhor nada, nem um cabrito, você não pediu porque você não quis, porque é seu, o que eu tenho é seu. O que Deus tem, irmão, é para mim e para você, é para nós. Ele é dono do ouro, Ele é dono da prata, Ele é dono de tudo. E nós precisamos entender, nós precisamos compreender, que o Senhor, Ele está conosco. Que o Senhor, Ele é dono. Ele é dono. Não tem um adesivo que era muito colocado antigamente, em placas de caminhão, em paralamas, em para-choques de caminhão, né? Paralamas de caminhão, escrito, o quê? Não, fugiu que agora, estava com ela na mente aqui agora, para falar para os irmãos, sobre, não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Então Deus é dono. A Bíblia diz no Salmo 24, do Senhor é a terra, e a sua, e o mundo, e os que nele habitam. Você pode dizer nessa noite, você é do Senhor, eu sou do Senhor, nós somos do Senhor. Então Deus tem o melhor para a nossa vida. Deus tem o melhor. E às vezes, irmãos, a Bíblia diz que nós não precisávamos de andar correndo atrás de bênção. É a bênção que ia nos acompanhar. Agora hoje as pessoas estão correndo atrás de bênção. Abre uma porta lá, está abençoando. Nossa, eu vou lá naquele lugar, naquele movimento, que lá está todo mundo sendo abençoado, tal. Meu querido, a bênção de Deus está onde nós estamos. O problema é nós que não nos posicionamos para tomar posse daquilo que Deus nos deu. Eu já disse aqui nessa noite, o irmão do filho pródigo tinha as bênçãos tudo na casa dele, mas não desfrutava. Assim somos nós temos as bênçãos de Deus aqui na casa do Senhor, e nós não desfrutamos, ficamos olhando para fora, ficamos olhando para o mundo, e Deus está dizendo, irmão, olha o que Deus fala conosco, meu filho, se todos soubessem o que eu tenho para eles me buscariam mais, eles me pediriam mais, eles me clamavam mais, porque eu tenho grandes coisas o Senhor tem para fazer por nós, irmãos. Lembra do povo de Israel, no Salmo 126, quando o povo de Israel saiu de Babilônia, que voltou para Jerusalém, as nações em volta de Israel falavam assim, grandes coisas fez o Senhor a estes.
Aí repete: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Você está alegre nessa noite? E talvez você está alegre por coisa mínima, e Deus está dizendo: eu tenho coisas maiores ainda para a sua vida. É isso que Deus quer, eu tenho coisas maiores. Agora não depende só de Deus, irmãos, não depende só do Senhor, depende de todos nós, depende de mim, depende de você, aproximar mais de Deus. Para quê? Para que Deus possa responder, para que Deus possa mandar a resposta da oração para cada um de nós. Mas hoje, às vezes nós estamos tendo preguiça até de orar para o almoço, até de orar para o jantar, orar às vezes para dormir. Chega na beirada da cama, senta, te agradeço, Pai, em nome de Jesus. E já começa a roncar, né? E Deus quer que tenhamos mais intimidade com Ele. Deus quer que tenhamos mais intimidade com a sua palavra, com a sua vontade. Porque aqui você viu, a Bíblia diz: e ela disse: dai-me uma bênção, pois me deste terra seca, dai-me também das fontes das águas. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Eu vou te abençoar, e abençoou o Axa. Deus quer te abençoar nessa noite. Deus quer mudar a sua visão, porque às vezes a nossa visão, irmãos, ela está pequena. A nossa visão está como quando a pessoa está com miopia, ele não enxerga direito, ele não vê direito. Assim estamos nós. Deus tem coisas maiores para a nossa vida. E aqui nós vemos, Axa, ela não titubeou em pedir o seu pai, em pedir que Deus, ou seja, que o seu pai lhe concedesse aquela petição. E nessa noite, Deus está ouvindo a tua oração. Deus está respondendo a tua oração. Há um processo de Deus. O processo de Deus passa. Deus vai fazendo o processo sem perder a direção de tudo. Mas no processo, Ele te leva até o lugar determinado que Ele quer para te abençoar e para me abençoar. Mas não reclame do processo que estás passando, não reclame do que você está enfrentando, porque Deus está vendo tudo e não vai deixar cair nada por terra, porque Ele é o Senhor da tua vida. Alabaxarakev, alamanabaxaramanas. O processo para que Deus nos abençoe. Quem sabe o pai de Axa estava provando ela. Vamos ver se a minha filha vai ser inteligente, eu vou dar terra seca para ela. Mas aí vem Otiniel, pede seu pai a benção maior, né? Porque até agora a benção foi pequena, pede ele mais, pede ele das fontes das águas. O que nós vamos fazer numa terra sem água? É a mesma coisa, o que nós vamos ficar fazendo aqui dentro da igreja sem as bênçãos de cima? Ficar só com as bênçãos de baixo? Deus tem bênção de cima e Deus tem bênção de baixo. A bênção de cima é que o Senhor está cuidando da tua casa, é que o Senhor está cuidando da tua família, está cuidando da minha família, é que Deus está vendo tudo, o sofrimento, a luta, a peleja, a batalha, a guerra, o confronto que eu e você está enfrentando, mas Ele está dizendo: eu estou cuidando de tudo, eu estou cuidando de tudo, meu filho. A tua família, a tua casa, o seu serviço, o seu trabalho está nas minhas mãos, diz o Senhor dos exércitos. Mas não desista de pedir, não desista de clamar, não desista de pedir o Senhor nessa noite. O Senhor quer te ajudar nesta hora, o Senhor quer te abençoar nesta hora, aleluia. Então tome uma decisão: Senhor, eu estou sendo abençoado, mas eu queria mais. Se eu estou falho, se eu estou devendo, Senhor, me perdoa, mas muda esta situação na minha vida, Senhor. Aonde tem brecha aberta na minha vida, me dá graça para fechar.
Aonde tem legalidade para o inimigo agir, meu Pai, me dá graça para vencer, Senhor. Para que eu possa ser abençoado, para que você possa ser abençoado e abençoada em nome do Senhor Jesus. E lá na frente os irmãos vão ver, no livro de Juízes, que esse Otiniel aqui, o que ele foi em Israel? Juízes. Ele foi juiz em Israel. Então Deus, irmãos, tem bênção aqui, mas tem bênção lá na frente. As bênçãos de Deus não param. Você pode falar nessa noite para o seu irmão, as bênçãos de Deus não param. As bênçãos de Deus não param. As bênçãos de Deus não param. Aleluia. São todos os dias. Lembra quando o povo de Israel saiu do Egito? Que Deus falou assim, ó, vocês vão comer maná, mas vocês não precisam guardar para amanhã não. Todo dia vai ter coisa nova, vai ter comida nova. O povo de Israel fez o quê? Guardou comida para o outro dia. No outro dia que eles iam comer, estava o quê? Estava tudo bichado, estava tudo embolorado. Porque Deus falou, amanhã todo dia eu tenho uma coisa nova para vocês. Então, irmãos, Deus tem coisas novas todos os dias para a nossa vida. Deus tem surpresa todos os dias para a nossa vida. Todos os dias nós somos surpreendidos pelo Senhor. Todos os dias nós somos surpreendidos pela sua palavra. E a promessa de Deus não falha. A promessa de Deus é infalível para a minha vida e para a tua vida. Então tome posse nessa noite. Abraça nessa noite. Glorifica o Senhor nessa noite. Agradeça o Senhor nessa noite, porque Ele tem cuidado da sua vida, Ele tem zelado da sua vida, Ele tem protegido a sua vida. Que Deus possa continuar te abençoando, que Deus possa continuar te ajudando nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Curva sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, eu sou grato a Ti por tudo. Pela bênção, pela palavra, pelo louvor, tudo que o Senhor tem feito, pela vida dos adolescentes, dos irmãos, das irmãs, de cada um dos teus filhos, cada um dos teus servos, e por essa palavra, Pai, que possamos pedir, meu Pai, que possamos buscar, que possamos implorar ao Senhor ajuda e misericórdia, é o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus, amém, Jesus. Irmãos,